Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao culto que estamos prestando ao nosso Deus, Senhor, nosso Jesus Cristo. É uma alegria ter cada um de vocês aqui, vocês que vieram por conta do batismo dos meninos que vão batizar hoje, né? Sejam bem-vindos. Que bom. E isso, de certa forma, atraiu vocês a este lugar. A nossa gratidão a Deus pela sua vida. Nós vamos fazer uma leitura bíblica e vocês vão me ajudar nessa leitura bíblica, né? Leitura bíblica, alegria no Senhor. Nós estamos alegres, né? Porque estamos na presença do Senhor. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Salmo 32, 11. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Homens, uma geração contará a outra. Anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, 4. Mulheres. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarão nas maravilhas que fazes. Salmo 145, 5. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Salmo 145, 8. Todos? Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Amém? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nessa noite, Deus, nós estamos na presença do Senhor. Amém. Com os nossos irmãos. E o nosso coração transbordando de alegria pelos feitos do Senhor na nossa vida. Amém. E na vida do teu povo. Amém. Ó Deus, muito obrigado por cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada. Nós te louvamos e glorificamos o nome santo do Senhor. Amém. Obrigado, Pai, porque nessa noite, uma noite festiva, onde, Pai, 3 irmãos nossos decidiram, Deus, obedecer ao Senhor, descendo a águas bastimais. Obrigado, Pai. Obrigado porque meus irmãos, eles entenderam, Deus, que o Senhor deixou, Deus, a ceia e o batismo como, Deus, a ordem para nós. Amém. Estamos assim, Pai, cumprindo a ordenança do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Amém. E essa festa, Deus, também está acontecendo aqui. Amém. Porque, Deus, para chegarmos ao batismo, precisamos reconhecer que o Senhor é Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. E nós temos que reconhecer que somos pecadores e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Obrigado por tudo isso, Deus, que está acontecendo na nossa igreja na noite de hoje. Amém. Obrigado, Deus. Queremos tributar ao Senhor cada ato desse culto. Receba, Deus, a adoração feita neste lugar, porque é para o Senhor. Muito obrigado, Pai. A nossa gratidão feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Quero comentar então o Ministério Adorarei. Boa noite, irmãos. Eita, boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos para adorar o nosso Deus, render glórias àquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Eu gostaria de convidar você a se levantar para juntos podermos cantar ao Senhor. Lá em Salmos 9, 2 vai falar assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Fala assim comigo: cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que esta possa ser a sua oração e a sua adoração nesta noite.
cantar louvores, exaltar ao nome do Altíssimo. Ele que derrama sobre nós todos os dias olhos de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos cantar isso, que na presença do Senhor nós somos livres e nós cantamos de alegria. Let's go.
declarar a grandeza deste Deus, a grandeza do que Ele é nas nossas vidas, do que Ele faz nas nossas vidas. E essa música ela fala que a mão do Senhor, quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. E a mão do Senhor tem tocado no nosso viver todos os dias. E você vai poder nessa música, na primeira parte, entregar o seu dízimo, a sua oferta, se assim você o trouxe. E no segundo momento, abraçar o seu irmão, dar uma boa noite, ser a mão do Senhor na vida do seu irmão, abençoando o seu irmão, abençoando os nossos irmãos. Amém? Senhor, tocar em teu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver, quero ver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Se desespere, não se pregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Quando se sofrer, ou deixe sofrer, logo vai ter fim. Deixe sua vida, quem te diz? Cristo diz, Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver, eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver, quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere, não se desespere, não se pregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Deixe sofrer, logo vai ter fim. Deixe sua vida, quem dirige? Cristo dirige, Ele quer mostrar a vitória, Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Mais uma vez, quero ver a mão do Senhor. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Mais uma vez, quero ver a mão do Senhor. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Tocar em teu viver. Tocar em teu viver. Quero ver. Tocar em teu viver. Amém. A mão do Senhor toca em nosso viver todos os dias. E é por isso que nós temos a alegria de servir ao nosso Deus. Amém.
batismo é uma alegria. Alegria para a igreja, porque nós entendemos que para chegar até aqui, a pessoa ela passa por momentos, um momento de dúvida, será que é isso mesmo? Depois o desejo de querer mesmo, de estar aqui. E o João é essa pessoa. O João já tem um bom tempo que vários apelos que eu faço, o João levanta a mão e o João fala que quer ser batizado, queria ser batizado. Então esse momento é uma concretização do sonho na vida dele, em ser batizado. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dele e também nós queremos louvar a Deus pela família, a família biológica e a família Pipe João Goulart, que contribuiu para que João de alguma forma visse essa família e falasse, eu quero pertencer a essa família. E é por isso que hoje então ele decidiu em passar pelo batismo, cumprindo-se a ordenança de Jesus. Tá bom? Então vamos passar para o momento do batismo. João, você crê que Jesus te salvou dos seus pecados? Sim. Sim. João, segundo a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, de igual forma, aqui está a Tainá. A Tainá é essa menina quietinha, que às vezes chega e sai, a gente nem viu a Tainá. Tão quietinha que ela é. Mas eu me surpreendi com a Tainá. Na confissão ali, na profissão de fé, a Tainá estava muito preparada, sabe? Eu fiquei feliz com as respostas que ela deu, o desejo dela de fato de descer as águas. Nós queremos louvar a Deus por esse privilégio de ter Tainá agora como membro da Igreja Batista de João Goulart. Antes já participava da família, mas agora de fato ela concretiza então essa fase, né, de ser batizada. Tainá, você crê que Jesus te salvou dos seus pecados? Sim. Sim. Entendeu? Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma mãe chorando aqui, gente. Eu falei para chorar aqui pertinho para encher mais a piscina. Posso imaginar a alegria da irmã Elzir, né? De ver seu filho também descendo as águas, como os demais pais aqui. É uma alegria, meus irmãos. Num tempo tão difícil, né? De ver. Chora também. Um tempo tão difícil de ver a juventude se perdendo. E a gente vê as crianças, os adolescentes da igreja descendo, querendo descer as águas, compromissados com Jesus. A igreja precisa chorar mesmo, sabe? Chorar, mas o choro de gratidão, de alegria, porque o coração está explodindo para aquilo que Deus está fazendo. Nós louvamos a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
Leandro, com choro e com alegria, você crê que Jesus te salvou dos seus pecados? Com certeza. Amém, amém. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Isaías 53:5 vai falar assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E nós temos a oportunidade de falar que nós somos pessoas diferentes, que nós somos criaturas, pessoas revestidas pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós podemos contemplar as decisões dos nossos irmãos nessa noite. Esses irmãos que falaram que sim, eles são novas criaturas, estão cumprindo um mandamento deixado para nós que levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos cantar que nada além do sangue, não há nada que possa nos separar do amor do Senhor, além do sangue de Jesus lavado naquela cruz. E você vai junto adorar o Senhor e agradecer, porque nós temos a oportunidade de pertencer a um Deus que enviou o seu Filho Jesus no meu lugar e no seu lugar. Que nos faz
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Não há nada além do sangue de Jesus.
para nós estarmos orando pelas crianças, para as crianças estarem. Vamos lá, crianças? Vem, Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada porque nós podemos clamar o seu nome, te exaltar, sabendo, Pai, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus e Ele está vivo. E nós podemos declarar glórias e honras ao teu santo nome. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que nós já vivemos. Cada vida, Pai, que se colocou diante dos teus pés, Pai, e declarou que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nessa hora nós queremos colocar diante do Senhor as crianças em tuas mãos, pedir, Pai, pelo culto infantil, que elas possam, Pai, ouvir a palavra do Senhor conforme a linguagem delas. Abençoe, Pai, a palavra que será aqui ministrada, Pai, porque sabemos que a palavra vem do Senhor através da boca do teu servo. Obrigada por esta noite, obrigada pela vida de cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Abençoe, olha como chega. A igreja pode sentar, o pastor está com a palavra. Nós temos mais uma leitura bíblica. Vai ser Salmo 145, 17 a 21. Fala assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. Todos? O Senhor... Senhor e concordar, assim seja, amém. Deixa eu só deixar isso aqui. Queria convidar a irmã Elzita, está aqui? Não, subiu. Está aqui, né? Cadê a irmãzinha? Subiu? Tá. Minha irmã Zene, vamos o microfone de diaconisa, irmã Zene, fazer essa oração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito nesses dias. E por aquilo que Ele há de fazer em nós e através de nós. Boa noite. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta noite nós rendemos graças ao Senhor por mais uma noite de festa, de alegria, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por tudo que já aconteceu aqui, por tudo que está acontecendo e pelo que ainda há de acontecer. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Senhor, pois só o Senhor é o único Deus, merecedor de toda a nossa adoração. E é por isso que nós te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Nós queremos agradecer, Senhor, por essa igreja que está linda e maravilhosa nessa noite. Dá prazer de ver como a igreja está maravilhosa, linda. E queremos agradecer, Senhor, pelos batizandos, ó Deus, pelos irmãos que se tornaram agora membros, ó Pai, da igreja. Já estavam aqui há muito tempo, fazia parte, mas agora oficialmente membros. Pai, muito obrigado por eles, pelas famílias deles, ó Deus, e com certeza foi a melhor decisão que eles tomaram ao lado do Senhor. Nós estamos muito gratos com tudo que tem acontecido pelo crescimento realmente de nossa igreja. Nós temos visto muito a mão do Senhor nesse lugar, o aprendizado, nós temos aprendido muito, temos visto crianças e adolescentes, jovens, aprendendo a Tua palavra e colocando em prática. E é isso que nós queremos, ó Deus, continue cuidando de nós, que possamos prosseguir, olhando tão somente para o Senhor, crescendo mesmo, não só em número, mas também em conhecimento, na palavra. Que o Senhor nos abençoe sempre, abençoe tudo que vai acontecer aqui nessa noite, a palavra que ainda vai ser proferida, eu já coloco diante do Senhor, pedindo que essa noite continue sendo uma noite de festa, continue sendo uma noite de salvação, de cura, de libertação, uma noite onde o Teu Santo Espírito
liberdade para falar neste lugar, Pai amado. E que nós estejamos com os ouvidos atentos, não apenas com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar e o Senhor quer curar. Sim, Pai, com o coração cheio de gratidão por tudo que já aconteceu, mais uma vez quero agradecer pelos ar-condicionados da igreja. Cada vez que a gente vem aqui, dá vontade de orar por isso, porque parecia algo tão difícil, mas é possível, tudo é possível aquele que crê, Pai. E por tantas outras coisas que têm acontecido com nossa igreja linda, reformada, por tudo que está acontecendo aqui. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos mais uma vez pela vida do pastor, por ele estar aqui, por cuidar das ovelhas, cuidar de nós. Nos agradecemos pela vida dele e colocamos mais uma vez a vida dele, a sua família diante do Senhor. Nós oramos assim, com o coração cheio de gratidão. Amém. Amém. Obrigado, irmã Zene. Silvana, agora eu lembrei que eu não passei nada, né? Eu estou assim agora, estou chegando a uma idade que estou esquecendo tanta coisa, meus irmãos. Não sei quem passa por isso aí, só eu, né? Só eu, né? Estou sozinho, não? Ah, que bom que eu não estou sozinho. Sim, melhorei e acabou, ficou para mais. Meus irmãos, olha só, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero trazer, né, relembrar algumas coisas que nós conversamos aqui já. Chuva? Glória a Deus. A irmã Zene orou pelo ar-condicionado, talvez você que não é da igreja, né? Tem ar-condicionado, não está ligado? Ainda não. Está ainda no processo, né? Ontem o irmão Paulo e o irmão Rafael terminaram a parte elétrica ali em cima e amanhã o André vem terminar, ele está aí descoberto aí, ó, porque está sendo mexido ainda. Graças a Deus eles estão aí e domingo que vem é o nosso culto de gratidão, nós vamos passar pelas comunicações ainda, mas o nosso culto de gratidão também é pelo ar-condicionado, não só por ele, né? Mas também pelo ar-condicionado, que o nosso verão agora será mais tranquilo, amém? Agora no verão você pode vir mais agasalhado para a igreja, né? Sem medo de suar, né? Ficar pegajoso, louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, então nós temos conversado sobre a vida de Eliseu. Eu tenho aprendido muito com a vida de Eliseu, porque Eliseu, eu falei para vocês na primeira mensagem, que Elias chama Eliseu para caminhar com ele. Elias é o profeta do Senhor e Elias estava chegando no fim do seu ministério na terra. Deus ia levar Elias. Então, Elias chama Eliseu de uma forma muito diferente, né? Ele joga a capa em cima de Eliseu e Eliseu entendeu que aquela capa era o chamado dele e ele fala para Elias: olha, deixa eu ir despedir dos meus pais, né? Para a minha cidade, despedir dos meus. E Elias permite, Eliseu vai, e Elias fala assim: olha, não demore, porque você entendeu o que aconteceu. Ou seja, você foi chamado, né, para caminhar com o Senhor. Então, Eliseu vai, e ali ele se despede, ele pega aquilo que ele fazia, que ganhava o seu ganha-pão, que era, ele arava a terra, né, então ele tinha bois, ele queima as suas parelhas, faz uma fogueira, pega os seus bois, faz um assado, um churrasco, compartilha com todos e a partir daí ele sai para acompanhar Elias. Então, nessa primeira mensagem nós falamos sobre queime os arados, ou seja, ele queimou, a vida passada dele deixou para trás, não tinha mais como voltar. A decisão foi a decisão genuína, não volta mais. E aí, quando ele começa a andar com seu senhor Elias, aí eles começam a caminhar, e aí eles chegam em Gilgal. E quando chega em Gilgal, Elias fala assim: olha, fique aqui que eu vou para Betel. Só que Eliseu fala assim: não, eu não te deixarei, eu vou com você, eu vou com o Senhor. Então nós aprendemos, eu preguei essa mensagem pela manhã, que muitas pessoas que se convertem, né, é a primeira caminhada, trazendo para o nosso lado espiritual, o primeiro amor, é quando a gente se entrega para o Senhor. Só que muita gente para por aí,
para em Gilgal. Não avança mais. Meus irmãos, quantos crentes que existem, não só aqui em Jogular, mas nas igrejas, que penduraram a chuteira, vamos dizer assim, porque não faz mais nada, fica em Gilgal, tem um potencial incrível, mas para a vida cristã. Ah, tá bom. Quando Elias fala assim, pode ficar aqui, talvez Elias está dizendo assim, olha, você já fez tanta coisa, você deixou as suas propriedades, você abriu, já fez muito. E tem gente que começa a caminhar com Jesus e acha que já fez muito. Aí para de julgá-lo. Só que Eliseu fala assim, não vou te deixar, eu vou contigo. E aí ele vai. Aí quando ele chega em Betel, aí lá tem uns profetas que falam assim, você sabe que o seu Senhor será levado ao céu? Aí ele fala assim, eu sei, mas não quero falar sobre isso. Trazendo para a nossa vida espiritual, às vezes na nossa caminhada, nós passamos de Gilgal, chegamos a Betel, daí quando vem aquelas vozes contrárias, olha, tanta gente já parou pelo caminho, para também, desiste. Outras vozes falam assim, nossa, mas você vai tanto para a igreja, para que isso? Você já vai domingo de manhã, não precisa ir à noite não, você vai à noite, não precisa terça, quarta não. Sabe, as vozes contrárias que vão chegar até nós. Mas Eliseu fala assim, não quero falar sobre isso, eu estou decidido. E assim ele caminha com Elias para Jericó. E quando chega no Jordão, aí o Jordão é uma fase decisiva. É ali que Deus vai levar então Elias para o céu. E aí Elias fala assim para Eliseu, olha, eu vou ser levado e você precisa me ver. Se você quiser alguma coisa, tem que ver eu indo. E aí Eliseu ficou mais atento ainda. Quando veio um redemoinho de fogo, e aí Elias começou a subir, aí Eliseu falou assim, eu quero porção dobrada do seu espírito. E aí ele ganha, né, um pedido ousado. Por quê? Porque agora Eliseu vai começar uma caminhada, que agora ele vai fazer dobrado o que Elias fez. Então ele estava preparado para uma caminhada cristã profunda com Deus. E aí a primeira coisa que nós vamos ver acontecer, e eu preguei semana passada, sobre cavar postos. Quando três reis se unem, se juntam para ir contra um rei forte. E aí esses três reis, na caminhada, chegam no deserto e acaba algo essencial. O que foi que acabou mesmo? A água. Acabou a água. E aí quando acaba a água, os reis ficam desesperados, e aí Eliseu entra em cena, e aí Eliseu fala assim, olha, cave o quê? Poços. Eles estavam sedentos por água, e aí ao invés de Deus derramar água, Deus fala para Eliseu assim, mande cavar poços, mas não um poço, muitos poços. E aí nós trouxemos a aplicação para a nossa vida, que na nossa vida cristã, nós precisamos de fazer a nossa parte. Porque às vezes a gente quer cruzar os braços e Deus me abençoa. Ok, Deus abençoa. Mas existe coisa que nós precisamos fazer. E às vezes coisa que vai nos dar trabalho. Então precisamos cavar poços para quando Deus derramar a sua chuva, estarmos preparados. Então nós trabalhamos sobre o cavar poços. E hoje nós vamos avançar. E aí nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, que nós vamos ver uma história linda, uma história que nós conhecemos, ela é linda, linda, linda. O que Deus faz nessa casa, com essa mulher que era uma viúva, com seus filhos, tem muito para nos ensinar nessa noite. Eu, de coração e com oração, eu quero muito que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai derramar sobre nós nessa noite. Amém. Abre o seu coração. Deus tem algo para nós. Se prepare. Cave poços. Não fique julgá-lo. Queime seus arados. Porque Deus está falando. Amém. Amém aí? A Bíblia aberta? Acharam o texto? Então vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa.
E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Repete comigo: vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Irmãos, que história! Essa história aqui é para você ler quando você está vivendo uma situação de escassez, sabe? Mas com o olho no Deus da provisão, o Deus que agiu aqui. Em um vale de dor, uma viúva, dívidas, filhos ameaçados. Por quê? Porque um dos profetas havia morrido, deixou dívida na praça, e aí, como pagar essa dívida? Levar os filhos como escravos. E aí essa mulher então vai até o profeta, um homem de Deus. Esse homem de Deus traz uma solução para ela. E aí nessa noite eu queria tratar sobre o Deus da abundância. Você pode dizer comigo? O Deus da abundância. Amém? Amém. O Deus da abundância, é isso que nós vamos ver nessa passagem. Porque também podemos chamar o El Shaddai, o Deus da suficiência. Jeová Jirei, o Deus proverá. Esse é o Deus que agiu aqui. Sabe, olha só, vou dizer uma coisa nova para você. O Deus que agiu aqui por meio de Eliseu, olha, você não sabe disso. É o mesmo Deus que está agindo aqui em nós e através de nós. Amém. Você sabia disso? Amém. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente olha para a escassez e esquece do Deus provedor. Então nessa noite eu queria que nós mudássemos o nosso olhar. Deixar de olhar para a escassez, olhar para o Deus da provisão. Sabe? E esse texto nos ensina duas chaves para servir com propósito. Trazer a Ele, a Deus, o pouco que temos e criar espaço para o muito que Ele quer derramar. Nós precisamos de criar espaço para aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Coisas maiores não dependem do que nos falta, mas do que consagramos e do vazio que apresentamos diante dele. Aí o primeiro ponto, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Olha que interessante. Tudo que Deus precisa é tudo que você tem. Olha só, a cena, então, é uma cena dura. Uma viúva, 2 filhos ameaçados, escravidão, dívidas impagáveis. Então Eliseu não entrega um discurso, ele faz uma pergunta que vira a chave. O que você tem aonde? O que você tem em casa? A pergunta que Eliseu faz para essa mulher: o que você tem em casa? E ela responde: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, eu tenho muito pouco. Eu tenho muito pouco em casa. Nossa, olha, o que eu tenho não dá para nada. Ou seja, é só isso que eu tenho. E foi exatamente isso, só isso, que Deus usa como ponto de partida. Só isso. Uma vasilha de azeite. Então, aqui está uma verdade que te liberta da paralisia. Deus é especialista em multiplicar o pouco que você entrega. Amém? Amém? Ele é especialista em multiplicar o pouco que você entrega. Meus irmãos, podemos trazer para o espiritual e para o material. A nossa igreja é uma igreja pequena, né? Quando você vai dizer, você pertence a uma igreja, que igreja? Como que é a sua igreja? A primeira fala é uma igreja pequena. E nós somos a igreja pequena. Mas nós temos visto Deus derramar abundância sobre essa igreja pequena. Porque Deus faz isso. Porque o pouco que nós entregamos ao Senhor, Ele vem e multiplica. Deus tem multiplicado muitas coisas
nessa igreja. Louvado seja o nome dele. É esse Deus que nós estamos servindo, meus irmãos. Não há outro Deus senão o Senhor. O Deus da provisão, o Jeová Jirei, o El Shaddai. É esse Deus. E às vezes nós esquecemos o tamanho desse Deus e começamos a olhar para o tamanho do nosso problema. Ah, como nós olhamos para os nossos problemas. Quantas vezes você fecha os olhos e olha só para o seu problema? Começa a olhar para o tamanho do Deus que você serve. Faz como Davi. Quando chega diante do gigante, Davi não olhou o gigante. Davi sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que aquele gigante. Por isso que ele fala, você vem contra mim com paus e pedra, eu vou até você. Como? Em nome do Senhor. O Deus que você desafiou. Então Davi sabia o Deus, ele entendia, compreendia o tamanho do Deus que ele servia. E nós perdemos isso de vista muitas vezes. Muitas vezes nosso coração se enche de dúvida. Muitas vezes nosso coração diz assim, não vai dar. Eu não consigo. Sabe? Então, o inimigo, ele quer, sabe fazer o quê? Ele quer te manter olhando para o que falta. É sim. O diabo quer que você olhe tão somente para aquilo que falta. O curso que você não fez, o recurso que você não tem, a plataforma que você não alcançou. E assim você vai completando a frase que paralisa você. Ou seja, se eu tivesse... Completa você aí a frase aí do seu. Se eu tivesse, então eu faria. Se eu tivesse mais dinheiro... se eu tivesse mais tempo, eu poderia fazer mais... Não! E assim você vai ficando paralisado. Se eu tivesse... Não! Essas frases paralisam você. Você sabe, você não cresce, você não alcança. Se eu pudesse... Pudesse... então eu iria... Olha... As frases que vão nos paralisando. Meus irmãos, uma coisa muito recente. Eu sempre olhei para a escassez quando eu pensei em ir para a faculdade. E aí dentro de casa tinha uma mulher que olhava acima da escassez. Ela falou assim, vamos. Meus irmãos, mesmo na escassez, com dificuldade, entrei no curso de psicologia de 5 anos. Então... porque sobrou dinheiro, eu fiz curso. Não só eu, e tem mais pessoas aqui que venceram a escassez, sabe, e foram para a faculdade. Quantas pessoas estão presas aí, não tem dinheiro, meus irmãos? Primeiro peça ao Senhor, Deus me ajuda, eu quero ir para a faculdade, é um sonho meu. Se eu tivesse, se eu pudesse, se eu soubesse, se eu soubesse pregar, tenta. Se eu soubesse, tenta. O problema é que a gente fica preso, se eu, e não faz nada. São frases que vão nos paralisando. Então esse ciclo, sabe o que faz na gente? Nos aprisiona. Na vida do bom, o suficiente. Mas a pergunta de Deus hoje é, o que você tem em casa? O que você tem em suas mãos? É isso que Deus pode usar. É essas coisas que você acha que é pouco, mas nas mãos do Senhor a abundância vem, amém? Amém. Nas mãos do Senhor a abundância vem. Então não pense que o que você tem é pouco, não coloque na mão do Senhor. Foi assim que Deus fez, sabe o que? Com Moisés. Moisés tinha na mão o quê? Um cajado. E esse cajado ele usou para libertar o povo que saiu da escravidão do Egito e veio caminhando no deserto através desse cajado. Moisés, você tem na sua mão, Moisés, um cajado. O que você tem na sua mão, menino? 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem nas suas mãos? É isso que Deus vai fazer, multiplicar. Sabe? O que você tem aí? Coloca diante do Senhor, apresenta ao Senhor o que você tem. Deus é tão pouco, não tem problema. Deus é maior do que isso. Coloca diante do Senhor o pouco que você tem. Você não pode não conseguir ir até Angola, mas há uma comunidade bem próxima de nós para que nós possamos evangelizar. E às vezes nós pensamos, evangelizar longe. Não, tem gente aqui que a gente pode falar de Jesus. Você não vai ser missionário só se você sair do bairro, não. Você pode ser missionário nesse bairro. Talvez você não tenha 180 mil, mas pode ter 100 reais em mãos. Coloque isso nas mãos de Deus e sirva com propósito, porque Ele transforma um pouco em muito.
Às vezes pode dizer assim, ai, não vou dar oferta não, minha oferta é muito pouca. Coloca na mão do Senhor para você ver o que Ele pode fazer. Aleluia. Coloca na mão do Senhor. Deus tem multiplicado muitas coisas, meus irmãos. Deus quer fazer jorrar na sua vida também. Mas você precisa preparar o terreno. Sabe? Precisa preparar as vasilhas. Porque quando Deus começa a derramar, a vasilha tem que estar ali. E Ele vai derramando até a última vasilha ficar cheia. Amém. E às vezes você, eu não posso, você não prepara o terreno. Você não está cavando. Tem que cavar, tem que preparar. Quando a água vir, quando o azeite for derramado, a multiplicação de Deus vai acontecer na sua vida. Então, pare de esperar pelo que ainda não tem. Comece a usar o que já tem em suas mãos. O que você tem em suas mãos, use isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus só multiplica o que é entregue. O que você vai colocar diante dele hoje, por menor que pareça, é exatamente o que ele quer usar para iniciar um milagre. É isso, é a partir disso. Ah, Deus é tão pouco. Ah, Deus, não tem problema. Faça. Isso me leva então para o ponto 2. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Olha que interessante. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Quando Eliseu orienta a viúva a buscar vasilhas emprestadas, ele não está apenas dando uma instrução prática, ele está ensinando um princípio espiritual profundo. Deus derrama na medida do espaço que preparamos para Ele. Deus derrama no espaço, na medida do espaço que preparamos para Ele. Então, quando os reis cavaram o poço, as cisternas, a chuva veio e alagou aquilo que estava preparado. Quando a viúva pegou as vasilhas, Deus derramou naquilo que estava o quê? Preparado. Então a primeira revelação que aquela mulher recebeu foi: você tem algo. A segunda foi: você precisa criar espaço para que Deus encha. E esse espaço, no caso dela, eram vasilhas vazias. Então Deus da abundância não é limitado pelo que temos, mas pela medida da nossa expectativa. Às vezes nós não colocamos expectativa nenhuma diante do Senhor. Coloque expectativa, Deus. Eu tenho expectativa de que isso vai acontecer. Eu estou colocando isso diante do Senhor, Pai. Faça a tua parte, mas eu preciso fazer a minha parte. Quanto mais vasilhas ela reunisse, mais azeite teria. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Então, se tivesse mais vasilha, ela teria enchido mais vasilhas. Então, muitos de nós nos aproximamos de Deus mostrando apenas nossas virtudes. Tentamos oferecer nossa melhor versão, mas Deus não está procurando a nossa autossuficiência. Às vezes a gente apresenta para Deus, sabe, como se Ele não conhecesse. Deus, eu sou bom, eu sou o melhor. Deus não está interessado, sabe, nas suas virtudes. Precisamos apresentar ao Senhor aquilo que nós somos bons. Ele responde à nossa dependência. Eu preciso viver uma vida de dependência do Senhor. Eu não posso me apresentar para Deus como se eu fosse o Todo-Poderoso. Eu sei tudo, autossuficiente, sabe? Sabe por quê? Porque tem muita gente com o coração cheio de orgulho, independente. Sabe? Deus não vai ocupar esses espaços. Eu preciso ter um coração humilde para que Deus possa ocupar o meu coração. Não é orgulho, não é vaidade, sabe? Não é prepotência, não é essas coisas. Eu preciso apresentar ao Senhor de forma humilde, falar humilde: Senhor, o que eu tenho é isso. O Senhor pode preencher esse espaço. Mas o orgulho, a independência ou a autossatisfação, essas coisas Deus não preenche. Vasilhas vazias falam do que não temos. Vasilhas em grandes quantidades falam do tamanho da nossa fé. E se essa história aponta para a maneira como Deus enche todo vazio humano, então reunir vasilhas dos vizinhos também simboliza o quê? Simboliza interceder pelas necessidades dos outros e não apenas pelas nossas. Então, quando Deus enche as nossas vasilhas, isso nos mostra também que nós precisamos, sabe, ser Jesus na vida de outras pessoas também. Nós precisamos, sabe, fazer transbordar na vida de outros também. Não só coisas materiais, mas também coisas espirituais, porque a lógica é simples. Quanto mais espaço criamos, mais Ele enche. Quanto mais espaço criamos, mais Ele
enche. O que você ainda não recebeu de Deus pode não ser porque Ele não quer dar, mas porque você ainda não preparou espaço suficiente para receber. Sabe? Você foi despertado agora uma palavra profética. Ó, tem gente tremendo aí, palavra profética. Eu preciso repetir essa palavra profética para você gravar na sua mente. O que você ainda não recebeu de Deus pode ser porque Ele não é porque Ele não quer te dar, mas porque você ainda não preparou espaço suficiente para receber. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Sabe? A viúva apresentou seu pouco e seu vazio e viu o milagre. O pouco que ela tinha, o vazio que estava ali, e ela viu o milagre. Nós também precisamos apresentar o que temos e o que não temos. E aí que Deus da abundância se manifesta, enchendo não apenas a nossa vida, mas também transbordando para alcançar outros. As bênçãos vêm e elas precisam ser, sabe o que, meus irmãos, compartilhadas. É por isso que a Igreja Batista de Jogular está aqui aberta para receber você, porque nós compartilhamos bênçãos, amém? Recebemos as bênçãos do Senhor e nós compartilhamos as bênçãos do Senhor. No ponto 3 vai dizer o seguinte: necessidades são oportunidades para a fé crescer. Olha que interessante isso. É difícil. Isso é difícil. Olha só. Necessidades são oportunidades para a fé o quê? Se você querer isso, repete isso aí, com fé. Necessidades são oportunidades para a fé crescer. Por quê? Olha só. Se existe algo que todos nós evitamos é passar por necessidade. Ninguém levanta a cabeça assim: Senhor, eu vou te fazer um pedido hoje. Hoje eu quero passar necessidade. Misericórdia, ninguém faz essa oração. Deus, nossa, o Senhor está derramando tanto na minha vida que hoje eu quero passar necessidade. Corta a água, corta a luz, corta a comida. Quero nada, Senhor. Eu quero viver aqui, sabe? Sem nada, Senhor. Viver na dependência do Senhor. Eu nunca vi ninguém fazer essa oração. Nunca vi. É por isso que Deus dá o que a gente não pede. Por quê? Porque Ele sabe o que precisamos. Ele vai saber. Porque nós gostamos, sabe o quê? De estabilidade, de ter tudo sob controle, de não depender de ninguém. Tem irmãos que morrem de vergonha de falar que está precisando. Porque, irmão, está passando mal, estou precisando de... Tem gente que morre para falar que está precisando de alguma coisa. Mas Deus faz a gente precisar de algumas coisas para poder nos ensinar coisas. Deus Ele usa sua pedagogia, mesmo a gente não quer, sabe? Mas Deus faz isso. E aí, porque a gente quer ter estabilidade. O que a gente, o jovem, né? Você quer fazer o quê? Aí o jovem diz: eu quero ir para a faculdade, estudar isso, fazer TI, porque eu quero casar, eu quero estar estabilidade, minha família ficar bem. Estabilidade? Hã? Isaac. Isaac está ali rindo. Mas na perspectiva de Deus, necessidades, olha só, são espaços onde a fé pode ser exercitada e fortalecida. Olha que interessante. Necessidade, na expectativa de Deus, necessidades são espaços onde a fé pode ser exercida e fortalecida. Foi assim, sabe como? Com os discípulos, né? Quando Jesus colocou diante deles mais de 5.000 pessoas famintas e disse algo muito interessante, muito normal: deles vocês algo para eles comerem. Então Jesus, havia ali uma escassez, fome, deserto, né? E aí, quando o discípulo chegou até Jesus, falou: Jesus, olha, despede essa multidão, né? Eles são famintas, não tem comida, e mesmo que se a gente trabalhasse muito, né? A lógica humana respondeu: isso é impossível, mesmo com um ano inteiro de salário, nós não conseguiríamos alimentar essa multidão. Aí Jesus, diante dos parceiros: dê vocês eles algo de comida. Não dá.
Não é possível, Senhor, alimentar essa multidão. E aí, eis que surge então um garoto, né, com 5 pães, 2 peixinhos, e foi tudo isso que Jesus precisou para alimentar aquela multidão. E a Bíblia ainda fala que sobrou 12 cestos de pães e peixes. 5 pães, 2 peixes. Jesus é, oh meu Deus, ele é incrível, né? Jesus é incrível. O que Jesus está mostrando para os seus discípulos? Traga o que você tem. Senhor, é pouco. Traga o que você tem. Você vai ver o milagre na sua vida quando você de fato confiar que aquilo que você tem, que você acha que é pouco, depositar nas mãos do Senhor. Prepara o terreno. Prepara o terreno. Então, a mesma lógica está na história da viúva. Ela tinha uma necessidade desesperadora e um recurso limitado. Quando Eliseu pediu muitas vasilhas, estava desafiando a fé dela a se esticar, a enxergar além do pouco que podia. Ele estava dando a ela uma oportunidade de ter a sua fé, sabe, acrescida, a sua fé alicerçada. E às vezes a gente acha que na dificuldade é o momento de murmurar, de reclamar. Na necessidade é tempo de você crescer na fé. Amém. É tempo da gente crescer na fé. Na necessidade. Por quê? Porque na abundância, eu lembro que Salomão falou assim, tudo que os meus olhos desejaram, eu não furtei, eu comprei, eu usei. Salomão, um homem que tinha um pouco de dinheiro, certo? Então assim, tanto dinheiro levou ele a fazer coisas que corrompeu a fé dele. Por quê? Porque na bonança, muitas vezes a gente perde Deus de foco. E às vezes, meus irmãos, nem precisa de muito não. Às vezes não precisa de muito. Às vezes é um carro na garagem, uma bicicleta elétrica, né? Que está na moda. Só isso a pessoa já começa a se afastar. Né? Só uma bicicleta elétrica já posta de Madalena todo domingo. Eu vou para Ponte de Madalena. Pô, curta, irmão, quer vender? Ponte de Madalena. Tá bonito. O carro, praia. Estou falando que praia é pecado, você não pode ir para praia. Estou falando isso. Estou falando, você está entendendo o que tu quer dizer também com isso, né? Porque às vezes é mesmo no serviço, né? Você ora a Deus, quer trabalhar, está precisando, dá provisão e tal. E Deus arruma um serviço e você arruma um meio de se afastar do Senhor. Sabe por quê? Aí Deus traz o quê? Sabe? Escassez. Aí está a escassez. Aí a escassez vai assim, Senhor, o que eu vou fazer? Ele fala, agora você fez a pergunta certa. Agora você fez a pergunta certa. O que você vai fazer? Peraí que eu vou fazer. Deixa que eu vou fazer. Aí Deus faz e você fala, louvado seja o nome do Senhor. Eu sabia que o Senhor é Deus, é Senhor, é provedor. É nessa hora que você olha para o Senhor. É nessa hora. Na escassez, na dificuldade. Por mais que nós queiramos, desejamos a bonança, a abastança, é nosso desejo. Mas chega uma hora que Deus fala assim, olha, eu preciso de tirar um pouco de você para que você possa me enxergar. Se essa mulher, se essa viúva tivesse tudo certinho ali, se tivesse os azeites, tivesse a comida, ela não ia viver isso. E Deus permitiu que ela vivesse esse momento na escassez, na dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, visitante, não permita que a escassez tire os seus olhos do Senhor. Muito pelo contrário, coloque os seus olhos no Senhor nessa hora, principalmente nessa hora. Amém. E às vezes a escassez vem através da enfermidade, meu irmão. Às vezes a enfermidade que chega à nossa porta. Do nada você vai ao médico, recebe lá um diagnóstico, né? E você sai de lá desesperado, desesperada, frustrada. Por quê? E a pergunta é, por que eu, Senhor? Por que eu? Porque Deus quer tratar a gente, nem é isso. E se você é alguém que serve ao Senhor, e se a enfermidade for te levar, glória a Deus por isso, você vai estar com o Senhor. Glória a Deus. Você vai estar com o Senhor. Então, necessidades funcionam assim. Elas expõem a nossa limitação. É nessa hora que a gente vê que nós somos limitados. É quando você vê
se vê na situação para assim, não sei o que fazer. Aí você entende que você é limitado. É nessa hora que a gente vê que somos limitados. Elas nos forçam a buscar a Deus. Nessa hora você fala assim, eu não tenho mais o que fazer senão buscar o Senhor. Não? Meu irmão, não existe fundo do poço. Porque no fundo do poço você olha para cima e vê que existe um céu. Sai, sabe? Ninguém está no fundo do poço. Porque no fundo do poço a gente olha para cima e vê que existe um Senhor. Então, Amém. se você estiver no fundo do poço, olha para cima. E o salmista fala, elevo os meus olhos para o monte. Meu socorro vem do Senhor. Quem sabe esse versículo vai dizer agora. Elevo os meus olhos para o monte. Louvado seja Deus. O socorro veio do Senhor. Então, elas nos forçam a buscar a Deus. Elas criam um vazio que só Ele pode preencher. Talvez o seu vazio não seja um vazio material, mas seja o vazio da sua alma. A sua alma está vazia. Sabe? Talvez você está vivendo um momento que você não consegue ter alegria em nada, satisfação em nada. A sua alma vazia. E esse vazio é do tamanho de Deus. Amém? Amém. Esse vazio é do tamanho de Deus. É onde Deus quer habitar, quer preencher. Talvez você tentou preencher esse vazio com tantas coisas. Com tantas coisas. Porque o mundo nos oferta, sabe? Ah, toma aqui um gole, cheira aqui, fuma aqui, deita aqui. O mundo vai oferecer tantas coisas para preencher o vazio do nosso coração. Mas chega uma hora que você fala assim, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. É como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. E a Bíblia fala que ela tinha tentado de tudo, ido em todos os médicos, gastado todos os recursos, e não tinha conseguido. Até que ela, mesmo fragilizada, ela se enfia no meio da multidão e consegue chegar até Jesus e abraçar? Não. Consegue tocar somente na orla do manto de Jesus. E dali saiu poder. Dali saiu poder. Ela tinha tentado de tudo. E quando ela chega ali, o sangue é estancado. O poder é derramado. O vazio é preenchido. E a história dessa mulher muda. É uma história, uma nova história. E é isso que Jesus está fazendo na nossa vida. E é isso que Jesus começou a fazer na vida do João, do Leandro, da Tainá. Uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada. Uma caminhada linda com Jesus. Amém. É assim. Essa é a história. Ele chega, preenche o vazio do coração e muda a nossa história, muda o nosso destino, escreve o nosso nome no livro da vida. Amém. É assim que ele faz. E às vezes a gente fica protelando e tomando uma decisão, sabe, assertiva com Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a Bíblia fala que ninguém vai a Deus senão por Ele. A Bíblia fala isso, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou repetindo o que está aqui na palavra do Senhor. Se você quer ir até Deus, o caminho é Jesus. Amém. Ele, por Ele. Então é interessante. E o interessante é que a necessidade atrai o recurso certo. Foi assim com o azeite da viúva, foi assim com o pão multiplicado, e é assim hoje. Quando reconhecemos nossa limitação, isso nos leva a buscar a presença de Deus e a depender dele. Eu preciso entender que eu sou limitado, para que eu possa viver na dependência dele. Sabe? A fé não cresce na zona de conforto. Não é na zona de conforto. Ela cresce no aperto, na escassez, no desafio. A fé cresce aí. E precisa crescer aí. Sabe por quê? Porque senão você não aprende nada. Se você vive escassez, se você vive um aperto, se você vive, sabe, desafios e não depende do Senhor, você não aprendeu nada. É por isso que o povo que saiu do Egito, a geração morreu no deserto, porque não aprendeu nada. Tem gente que está morrendo e não está aprendendo nada. Tem misericórdia de Deus. Morrendo e não está aprendendo nada. A escassez, a dificuldade tem fechado o coração, tem criado amargura e não está vivendo a dependência de Deus.
Precisamos aprender, meus irmãos, a viver na dependência de Deus. A fé não cresce na zona de conforto, ela cresce no aperto, na escassez, no desafio. E quando decidimos confiar, mesmo sem entender como experimentamos o que Deus da abundância supre sobre nós, nós vamos entender o tamanho do nosso Deus. Amém. E para concluir, o Deus da abundância nos convida a parar de esperar pelo que não temos e começar a usar o que já está em nossas mãos. O que está em suas mãos? O que você pode oferecer? Fala assim, Deus, isso aqui é muito pouco, mas eu vou oferecer ao Senhor, porque o Senhor pode multiplicar, porque o Senhor é o Deus da abundância, é o Jeová Jirei, é o El Shaddai, é o Deus que faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele nos chama a apresentar o nosso vazio, a depender dele e a ver cada necessidade como uma oportunidade para exercitar a nossa fé. Então hoje, diante disso, traga o que você tem, o pouco que você tem e o espaço que você tem, ele vai preencher. O volume do seu vazio determinará a medida do enchimento. Deus é capaz de fazer transbordar. Amém. É por isso que eu gosto da passagem que fala: o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você crê nisso? Amém. Nós podemos orar nessa hora? E nessa hora você vai orar ao Senhor e colocar diante do Senhor o que você tem em suas mãos para oferecer a Deus. Senhor, eu estou tentando fazer isso. Se eu tivesse isso, agora você tem o Senhor. Talvez seja o vazio do seu coração. Senhor, eu estou tentando tantas coisas e não estou conseguindo. Senhor, a escassez não me fez uma pessoa melhor, mas pelo contrário, eu me tornei uma pessoa arrogante, amargurada. Senhor, eu quero mudar em nome de Jesus. Coloque isso diante do Senhor. Mas sei que Deus pode tratar o seu coração. A nossa caminhada nessa terra, meus irmãos, ela é tão pouco, sabe? A nossa caminhada nessa terra, ela acaba quando pensa que não, os nossos olhos se fecham nessa terra, passamos. E o que vamos deixar? Qual será o nosso legado? Coloque diante do Senhor o que você tem. Peça que Deus possa mesmo abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar a beleza de Jesus. Você está caminhando nessa terra sem enxergar a beleza de Jesus. Está distante de Deus. É uma noite de se aproximar do Senhor, o Deus da abundância. Não só pelas coisas materiais, mas principalmente, sobretudo, as espirituais. Como é que está a sua caminhada com Deus? Sabe? Como é que está a sua caminhada com Deus? Quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus para você? É sobre isso. Eu queria orar com você nessa noite. Se você quer colocar o pouco que você tem nas suas mãos diante do Senhor para viver na dependência dEle, eu quero pedir se eu posso ficar de pé para orar com você nessa noite. Você quer colocar diante do Senhor o que você tem aí? A vasilha? Eu tenho só esse pouco aqui, Senhor. Eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, é esse aqui que eu tenho. Apresenta para o Senhor. O que você tem nas suas mãos? O que você tem na sua casa? Foi a pergunta. O que você tem na sua casa? Era pouco. Não tem nada mais do que uma vasilha de azeite. É pouco. A gente não sabe nem a quantidade, mas é pouco. Então apresenta ao Senhor o pouco que você tem. Fala, Deus, é isso que eu tenho. Senhor, não é mais se eu pudesse. Não, Senhor, eu posso. Porque eu estou com o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida, da minha história. O Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu sou limitado. Eu quero viver na tua dependência. Se o seu coração está vazio, sabe? Vazio de expectativa. Semana, nós compartilhamos, a semana teve, e eu não estou aqui falando isso para julgar, é longe de mim, mas uma mulher tentou suicídio na rodovia do Sol de semana. Não sei a história dela, não sei, não conheço, não estou aqui julgando. Mas às vezes o coração está tão vazio que a pessoa quer morrer. Mas na verdade ela não quer morrer, ela quer matar algo que está dentro dela. Às vezes esse algo é o vazio. Sem sentido, sem propósito, não vê sentido para a vida. E às vezes somos nós assim, caminhando sem propósito, sabe? Indo de uma direção a outra, dormindo, acordando, mas sem propósito. Deus, sabe, através de Jesus veio esse mundo para nos dar um propósito de vida. A primeira coisa que Ele fez, aqueles que aceitam Jesus, é ter identidade. Porque nós saímos da condição de criatura e nos tornamos filhos de Deus.
João 12 vai dizer sobre isso. Todos que o aceitaram, que creram em seu nome, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, talvez você não passou por a experiência de ser filho de Deus. Você precisa passar pela experiência de crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Então, um ato profético e simbólico, estenda suas mãos, apresenta ao Senhor nessa hora o pouco que você tem. Assim. Isso. Pai, nessa hora nós apresentamos ao Senhor, Deus, o pouco que temos. Pouco porque nós olhamos, Deus, a nossa visão humana olha para a escassez, olha para a dificuldade, então se torna pouco. Mas sabemos que o Senhor atua, Deus, nesse pouco que está nas nossas mãos e faz multiplicar. Então, Pai, em nome de Jesus, agora, Deus, como oração profética, Deus, eu quero clamar pelo poder que é no sangue de Jesus pela vida dos meus irmãos. Cada um aqui presente sabe o pouco que tem, o desejo que tem de crescer, de fazer mais. Mas muitas vezes a limitação da visão, Deus impede de crescer. Mas nós estamos diante do Deus que tem todo o poder. Não é o Deus que tem poder, mas tem todo o poder. E nessa hora nós apresentamos ao Senhor, Pai, o que tem em nossas mãos, o que temos em casa. E a partir de hoje, Pai, nós não vamos olhar mais para o pouco, vamos olhar para o muito que o Senhor pode fazer nesse pouco. A partir de hoje, Pai, nós vamos olhar, Deus, mais limitar, Deus, a ação do Senhor. Nós vamos olhar para o Deus que é maior do que toda e qualquer dificuldade. E nós estamos apoiados na palavra do Senhor que diz que tudo é possível ao que crer. E nós cremos. Nós cremos. Pai, nós não queremos aqui, Deus, pedir tão somente prosperidade material, porque tudo isso vai passar. Ah, Deus, por mais que desejamos ter, Deus, dinheiro, bens e tal, mas tudo isso vai ficar aqui. Mas o que nós queremos mais do que tudo nessa noite é que a nossa alma seja próspera. Amém. Deus, sim, Deus, nós queremos crescer espiritualmente. Nós queremos, Deus, viver dias, Deus, de receber do Senhor, de estar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de meditar na Tua palavra, ah, Deus, de ter experiências que ninguém mais vai ter. É isso, Pai, que nós queremos. É isso, Deus. É isso. Nós pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver o agir do Senhor, Pai. É o nosso desejo. Deus, isso começa aqui na terra e isso continua no céu com o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Mas também, Pai, toca no coração daqueles que ainda não fizeram, Deus, uma decisão com o Senhor. Que nessa noite, Pai, seja uma noite de pensar na eternidade. Porque um dia, Pai, vamos fechar os olhos aqui. E onde vamos abrir? Na eternidade com o Senhor ou na eternidade longe do Senhor? Misericórdia. Ó Deus, nós oramos assim, Pai, confiados no poder de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Eu só quero convidar os Jacques para me ajudar aqui na distribuição dos elementos. E vou pedir para o Leandro e a Tainá sentar aqui à frente. Aqui. Essa primeira ceia que vocês vão receber, ela é distribuída pelo pastor. Então, os diáconos, as diaconisas vão distribuir para a igreja e vocês não vão receber. E quando eu for distribuir para elas, eu vou distribuir para vocês também. Tá bom? Meus irmãos, no momento da ceia, não é um momento de exclusão, não estamos aqui excluindo ninguém. Mas como batista, a gente entende que a ceia é para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, passaram pelo batismo e fazem parte hoje de uma igreja. É isso, está compromissado com uma igreja. Então, se você se encaixa nisso, você é convidado a participar da ceia do Senhor, ficando de pé no seu lugar, sinalizando assim, né? Já pode ficar de pé no seu lugar, para que a irmã Zé e a irmã Mara possa entender que você vai participar da ceia. Pode ir. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
quando tomou o pão, bebeu o cálice, ele orou, agradecendo a Deus. Vou pedir a irmã Mara, a diaconisa Mara, para fazer essa oração de gratidão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, Deus, único, Deus, diante do Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade a cada dia, Deus, se reconciliar diante do Senhor, a cada dia, Deus, entregar nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos, Deus, esses elementos diante do Senhor nesta hora, e nós te pedimos, ó Deus, não é eles que vai nos fazer mais santo, Deus, mas é um ato simbólico, Deus, do Senhor nas nossas vidas, Deus, e queremos nesse momento a gente se render diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos perdoe por todas as nossas fraquezas, nossas falhas. Entregamos, ó Deus, a nossa vida, nosso coração diante do Senhor. E que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, receba, Deus, ao trono da tua graça, com um cheiro suave às tuas narinas. Amém. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Mara. Tomamos todo o pão. De igual forma, pegamos todos. Glória a Deus. Pode sentar, pode ser em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer isso até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, nesse memorial. Para poder participar. E hoje, com mais 3 pessoas, então, participando desse momento, né? Eu tenho certeza que era um sonho da vida deles participarem desse momento do cálice. Pode, aqui, irmã Mara, deixa eles pegarem. Pode pegar o cálice de vocês aí. Pega. Isso, leva embora como lembrança. Cadê? Mais um. Isso, pode pegar. Leva como lembrança. Minha primeira ceia. Né? Não tem a primeira Bíblia, a primeira. Então, primeiro, né? Minha primeira ceia. Meus irmãos. Nós vamos agora, meus irmãos, olha só, também, quando João, o Leandro e a Tainá decidiram pelo batismo, e se tornaram então agora membros de fato da Igreja Batista de João Goulart. Mas também teve outros irmãos que se tornaram membros também da nossa igreja através da carta, do pedido de carta, de aclamação. Então eu vou convidar aqui à frente a irmã Fábia Pereira Queiroz Marinho. Pode vir aqui, Fábia. O irmão Juarez Basílio de Araújo. Cadê a celebração, meus irmãos? A irmã Ruth Leia Fraga. A irmã Jurema não está presente porque ela está em viagem, né? Santa Teresa avisou com antecedência. A irmã Marlene Vaz Pereira Gonçalves. E o irmão Luiz Tadeu Aleixo Gonçalves. Isso. Esses irmãos decidiram se tornar membros. Vem para cá, Cadu, da câmera aí. Isso, sobe aqui, pode subir aqui. Decidiram se tornar membros da primeira Igreja Batista em João Goulart, e nós somos felizes pela presença de vocês aqui em nossa igreja. Agora sim, vamos tirar foto dos novos membros. Amém. Parabéns pela decisão. Nós somos felizes em ter vocês aqui conosco. Bom, e agora eu quero convidar ele, né? E aí, eu vou chamá-los e junto vem a família também, né? A irmã Tainá Sena Gama. Cadê a irmã Tainá? Aqui, eu vou pegar não, Ricardo. O Endoí, Dani, sobe aqui, né? Então vai.
Tem mais gente aí? Pode vir, família. Vocês vieram prestigiar esse momento, agora tem que sair na foto também. Assim, ó, eu estive lá, quando a Tainá fizeram os seus 30 anos, olhar a foto, olha quem estava lá, a tia, a Batista, né? Que legal. A tia, a prima, sei quem é que tem. Sobrinhas. Olha, a tia Barapareira, olha, bem-vinda, viu? Deus abençoe. Peraí, deixa eu pegar aqui o certificado. O Wendel faz o favor de pegar o certificado da sua filha. Legal. Fazer a entrega do certificado. Aí, parabéns, gente. Vamos tirar foto. Parabéns, viu? Deus abençoe. Vamos chamar ele, João Pedro. João Pedro Nascimento Souza. João Pedro. Chegou a hora, né? Glória a Deus por isso, né? Desejo realizado. Para a glória de Deus. Tudo bem? Irmã André, faz essa entrega certificado então para o João Pedro. Mais isso, tá bem? Amém. Parabéns, família. Deus abençoe. Agora vem ele, Leandro Alves Nogueira. Vem a família, cadê a família? Filha, tem que ser a gente tá ali. Cadê a Mila? Ele tá aqui. Isaac já vai entrar na família, já pode vir, né, Isaac? Jéssica está ali tirando foto, que também é da família, faz parte desse plano. Irmãzinha, faça a entrega, irmãzinha que já está se recomposta, né? Já passou, né? Deixa a avó, tio, amigos, primos, tá? Tudo aí, ó. Aí, né? Recebe o certificado. Isso. Vamos tirar foto. Ô, tia Jéssica. Que bom, meus irmãos, que noite festiva. Amém. Meus irmãos, nós chamamos, né? Quem se tornou membro, né? Partido e tal. E muita gente vem à frente. Tem mais pessoas que vieram, convidados. Dá uma sinalização pra mim assim, ó. Eu vim porque alguém me convidou. Tem ali. Né? Ó, bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Ó, agora vocês estão nos visitando. Nós vamos passar agora para nossas comunicações. Tem coisa boa, tem coisa. Fala, Cleber. Tem coisas. Tem mais coisas boas para acontecer ainda nesse mês de agosto aqui em nossa igreja. Então vamos começar com o domingo que vem. O que vamos ter no domingo que vem?
aqui na nossa igreja, eu já dei um spoiler, né? Vai ser o nosso culto de gratidão com posse da diretoria. Primeira vez na vida, isso nunca aconteceu. A diretoria dá uma posse no mês de agosto. Isso nunca aconteceu. Primeira vez que a diretoria. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando, mas você vai tomar posse agora, no próximo domingo, aqui em nossa igreja, nesse culto de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, e por aquilo que Deus ainda há de fazer, porque nós cremos nisso, porque o Deus é um Deus que não para e há de fazer muita coisa ainda. Então, próximo domingo, nosso culto de gratidão. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Então, nosso culto no próximo domingo, mas aí não acabou não. Acabou não. E no dia 23 e 24, nós vamos celebrar nossos 16 anos. 16 anos, irmãos. Aí nós temos convidados no sábado, dia 23, pastor Tiago, sobrenome não sei, né? Bom que chega aqui sem falar chance. E a banda Juve, né? E aí, isso no sábado. E no domingo, nós teremos Flávia Quintino e o pastor Sérgio Andrade. Meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que mais uma vez vai ser uma linda festa e você é o nosso convidado para estar aqui conosco, celebrando Jesus, 23 e 24 desse mês de agosto. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? São esses, Luana? Tá? Acabou, né? Da semana. E a semana semanal. A nossa programação semanal está aí, ó. Terça-feira, nosso pequeno grupo multiplicador. Terça-feira, 19h45. Quarta-feira, palavra e oração, 19h30. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, 8h30. E 8h30 é o culto, 9h a nossa escola bíblica. E culto de celebração à noite, né? 19h. E aí, meus irmãos, amanhã vai entrar depois ali os embaixadores, vão se reunir, vai se reunir. Para a glória de Deus, né? Voltou uma organização que estava parada. Aí, Isaías, embaixadores do rei. Vamos botar foto. Faz agora vigília. Faz agora vigília. Tá. Ok? Deixa eu fazer a oração final. Temos um chazinho, tá? Depois. Tá onde, chá? Chazinho pra poder, né? Tá aqui fora? Aqui? Tá. Se você quiser, eu faço um convite a você. Participe do nosso chá, toma um chazinho. Você vai ter a oportunidade de se conhecer melhor. Você vai ver como a gente é gente boa, tá bom? Aí você vai querer voltar aqui. Nossa, esse pessoal aqui é gente boa. Nós somos mesmo. Nós não somos vaidosos, nós somos gente boa. Amém? Amém. Nós somos. Eu creio nisso. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite festiva. Obrigado, Deus, pela alegria do nosso coração. Mas, sobretudo, obrigado pela presença do Senhor. Deus, queremos colocar a nossa vida, Deus, a nossa semana diante do Senhor. E que seja uma semana, Deus, produtiva. Pai, aqueles que estão fazendo negócios, que possam esperar a resposta do Senhor. Que em nome de Jesus, que não venhamos fazer nada precipitado. Que possamos esperar o sim do Senhor e aceitar também o não. E agora, Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão, consolação do Espírito Santo seja com o teu povo aqui reunido e o povo do Senhor espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Foi paz, que o Senhor abençoe depois do chazinho. Eu encontrei o meu tesouro.